Crescimento. Globo Aves, avicultura com tecnologia. Unitom, a revolução dos diagnósticos por imagem. E Metropolitana Tratores, há 48 anos cultivando a agricultura moderna e apoiando o agronegócio. Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Há 20 anos, ele dedica-se ao estudo de temas como economia institucional, reforma do Estado e organização social. Diretor executivo do Instituto Pessoas Melhores, o sociólogo e professor Amir Kanitz é o meu entrevistado de hoje no Jogo Aberto. Boa noite, Amir, seja bem-vindo. Boa noite, Caio. Mais uma vez aqui aos estúdios da TV Tarobá para esta entrevista. Eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui. Num momento extremamente importante para o país, né? Quando várias das questões que você aborda e que são objeto de seus estudos e ensinamentos e cursos estão presentes nesse dia a dia nosso aqui da campanha eleitoral. Bem, sediado em Toledo, o Instituto Pessoas Melhores é uma organização sem fins lucrativos, de caráter suprapartidário, envolvendo esforços coordenados entre parcerias, institucionalizando o investimento social do setor privado na indução de boas práticas de relacionamento entre sociedade civil e gestão pública, apontando para soluções ajustadas à sociedade local. Amir, de que forma esses objetivos são colocados em prática? Bom, antes de qualquer solução prática, a gente precisa de uma certa mentalidade que viabilize isso. Hoje é um certo vício de se buscar boas práticas, direto com um modelo, um pacote. Sim. Fácil, pronto e de rápida aplicação e grande efetividade. Mas isso não existe em processos... E nem serve para tudo, né? Nem serve para tudo. E em processos de longo prazo, que exigem uma participação em vários níveis da sociedade, você precisa criar uma certa cultura. E quando bate nesse ponto de uma cultura, todo mundo se retrai um pouco, porque acha que isso não dá para mudar. Claro que culturas mudam, né? Agora, eu sempre falo, né? Cultura leva 30 anos para mudar. Se começar hoje, se começar amanhã, leva 30 anos e um dia. E assim quanto mais tarde, pior. Exato. Então, nós vamos, primeiro, criando, sim, uma mentalidade, fomentando isso de efetividade, de formação de pessoas voltadas para as questões públicas, sem necessariamente estar atuando no poder público. Sim. Né? Para integrar a sociedade, trazer... Porque, na verdade, vai ser a sociedade que vai definir depois quem é o poder público. É o que deveria ser. Né? É isso que nós queremos retomar. Trazer a democracia mais perto da gente e, inclusive, ativar o que há de melhor no associativismo e na cidadania de forma efetiva. Não é? Amir, nesse contexto, a proposta, a missão do Instituto é melhorar as pessoas, está no próprio nome. Em quais aspectos, na visão da entidade, é desejável que as pessoas se tornem melhores? E de que maneira elas poderão contribuir para uma sociedade melhor? Bom, tem vários níveis isso aí. Qualquer sociedade funcional, ela tem pessoas formadas para uma atuação nos 4 níveis. O nível individual, que é o aprimoramento pessoal. No nível interpessoal, que é de grupo, que é de comunicação também entre as pessoas, organização. Nível social, que é a gente conseguir trabalhar os consensos de valores e visão um pouco mais ampla, para daí sim ter um reflexo no nível institucional, que são processos e políticas. Portanto, essa construção tem que ser muito bem feita. Faltando uma parte dessas, vai capengar. Nós não teremos os resultados, e haverá algum tipo de ressentimento e mesmo retrocesso. Por isso, a nossa formação procura ativar essas 4 dimensões aí. Até pouco tempo atrás, Amir, direita e esquerda eram temas, digamos, laterais, secundários, né? Eles tinham pouca expressão nos debates políticos no Brasil. De onde se originam essas denominações direita e esquerda e quais as principais diferenças entre elas em relação aos princípios que defendem? A nomenclatura direita e esquerda remete à Revolução Francesa, né? 1789. Assembleia, né? Assembleia Revolucionária. Onde a sociedade tinha deixado para trás um modelo de sociedade de privilégios, onde algumas categorias tinham algum acesso e outras não, para criar uma sociedade de liberdade ou de igualdade. Porém, não é todo mundo que concordava com o mesmo tipo de igualdade. Haviam os radicais que pensavam numa igualdade mais do tipo socialista mesmo, uma igualdade total, uma igualdade de condições, e lá no salão da Assembleia ficaram localizados mais no canto esquerdo. Sim. Enquanto no canto direito ficou um pessoal que acreditava na liberdade, na igualdade, sim,
mas na igualdade de direitos, onde todos podem alcançar poder e riqueza. Agora depende de cada um. Certo, meritocracia. Exatamente. A grande diferença, então, entre direita e esquerda, se a gente colocar de uma forma mais ampla, olhar de longe, é a seguinte: a esquerda vai acreditar numa transformação social e conduzir uma transformação social. Logo, ela precisa de mais leis, mais Estado... Ao modo do governante que está de plantão. Exatamente. Mais intervenção. Ela quer transformar uma realidade, às vezes de forma total ou mais pontual, mas é a transformação. Enquanto a direita, de forma geral, vai acreditar mais numa mudança orgânica. Não a mudança voltada pela Assembleia, mas a mudança, ou se eu for mais liberal, pelo mercado, pela atuação do mercado, pela própria interação entre oferta e demanda, ou pelas tradições, pela religião, pela família, que muda, mas ela muda organicamente, sem rupturas, sem revoluções. Então, a direita tem mais essa característica. Amir, foi com a eleição do Bolsonaro em 2018 que o confronto entre esses dois polos ideológicos opostos, né, ganhou relevância no país e hoje está aí no centro da sucessão presidencial. A direita, representada por Bolsonaro, e a esquerda por Lula, né? Por que essa discussão é importante para o eleitor comum, né, que vai votar, chegar lá na urna eletrônica para apertar o botãozinho, pensando apenas em eleger governantes que cuidem melhor da saúde, da educação e de segurança? Aonde que entra direita e esquerda nessa decisão do eleitor? Pois é, a visão direita e esquerda aí é útil para simplificar um pouco as questões. Sim. E nós temos que simplificar as questões Claro. quando vai para a urna. Porque no dia a dia nós temos uma série de decisões, o mercado nos oferece. Eu pergunto isso porque seguramente 90% dos eleitores não sabem distinguir, não entendem direito quais são os pontos de conflito entre essas duas ideologias. Né? Sim. Você tem como a gente falou antes, numa esquerda uma preponderância maior do Estado, né? E pro lado direito uma liberdade mais individual na tomada dos rumos tanto da sociedade como o crescimento econômico é motivado pelo empreendedorismo, né? Pelos empresários de todas as áreas, profissionais liberais gerando renda e riqueza. A regulação das relações sociais são das tradições, são dos costumes, são da própria sociedade, não impostas Enquanto isso, no lado da esquerda, acredito que é o Estado que tem que ser praticamente o gerador de emprego, né? Isso. Ele deve ser o gestor. Se for só o gestor da economia, já seria um problema. Mas um gestor também vai regular como eu crio meus filhos, como eu trato intervenção geral de uma série de relações sociais. Não é? Perfeito. Então, na urna, isso vai se mostrar de forma um pouco mais radical. Por isso que a gente fala que tem extremismos. Mas na sociedade, em geral, não fora das redes sociais, inclusive, esse extremismo não é tão colocado assim dessa maneira. Nós temos uma pluralidade de ideias, né? Claro. Então, mas tem os centro-esquerda, esquerda radical, extrema esquerda, tem centro-direita, direita e extrema-direita. Claro. Infelizmente, como nós só olhamos para a política nesse país de forma eleitoral, no processo eleitoral, nós ficamos reduzidos assim a uma polarização, que na verdade não se coloca no dia a dia. Nós temos a questão de aborto, porte de armas, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso aí divide as pessoas. E é normal e bom, saudável que as pessoas tenham a sua visão. Agora, o buraco da rua, a falta de educação de qualidade, o problema na saúde, isso aí a gente concorda. O que falta, nós trabalhamos muito na parte do dissenso, que as eleições são voltadas para isso. Sim. Mas nós temos consensos mínimos que nós estamos tendo dificuldade para trabalhar eles. Especialmente quando tem essa polarização muito exacerbada e se perde muito da sensatez que o discurso político deveria ter nesse momento. Isso, e o voto tem que ser visto também nessa hora de uma forma um tanto prática. O que nós estamos escolhendo na urna? Estamos escolhendo um gestor para o executivo, já escolhemos para os legislativos, né? Estamos escolhendo um gestor. Você vai defender os seus valores, os seus princípios, a sua visão de mundo no dia a dia, durante todos os dias da tua vida. Né? Mas nós queremos, como o brasileiro tem uma lacuna aí de cidadania, ele joga tudo na urna. E isso aí também está errado. Sim. Amir, o socialismo ou comunismo, né, como queiram chamar, é um modelo de governo que fracassou tragicamente até em alguns lugares, em todos os países em que tentou se implantá-lo. Não há um único exemplo, né, de sucesso em nenhum lugar do mundo, esse comunismo que a gente conhece, né, pela história. Né? Não estamos falando de modelos de esquerda europeia ou mesmo nos Estados Unidos, onde não chega nem a ser um socialismo, né? É, na verdade, uma visão diferente do capitalismo. É um estado de bem-estar social avançado. Exatamente. Bom, ainda assim, vemos aqui no Brasil
correntes políticas defendendo as práticas desse socialismo mais radical, né? E que a gente sabe que não levou nenhuma nação a nenhum lugar próspero em toda a história. É por cegueira ou oportunismo? Olha, é um atraso mesmo. São alianças regionais, continentais, que colocam uma bola de ferro nos pés, inclusive de alguns políticos de esquerda que poderiam ser mais iluminados, digamos assim. Sim. E que sempre se voltam a alguns modelos bem atrasados que nós temos aí, que notoriamente não deram certo, que acabam com liberdade das pessoas, porque uniformizam, e também com a capacidade econômica dessas nações, que tem algumas que foram uma miséria aí. Quando Europa... Vamos dar nome aos bois, né? Aqui na América Latina tivemos agora um refluxo ideológico, como você denomina, né? Com a volta da esquerda em alguns governos, em alguns países, né? E que só pioraram a situação. Né? Claro, efetivaram programas ruins de cima a baixo, né? Então nós temos uma visão bem de América Latina da nossa esquerda, que ela é totalmente ultrapassada. Não digo que as outras visões mais avançadas da esquerda sejam muito melhores, mas elas são pelo menos mais modernas. Mas esse é o pior modelo. O pior dos piores. Exatamente. Nós temos uma visão de uma esquerda europeia, ou mesmo nos Estados Unidos, que ela é mais progressista. Isso também vai chegar aqui, né? Que é aquela esquerda que acredita sim em algumas liberdades individuais, porém ela é de mudança de padrões, de transformação cultural. Portanto, o que nós temos aqui... E há também uma maturidade, né, nas democracias europeias para um tipo de visão de mundo mais à esquerda, digamos, mais progressista, como eles chamam também, em condições até culturais de ser melhor implantada, sem os radicalismos e sem também essa visão atrasada que temos aqui, né? Até porque você pega lugares em que a questão econômica já foi razoavelmente resolvida. Sim, então, básico, né? Exatamente, tem emprego, encheu a barriga de todo mundo, você tem uma economia estável, daí pensa-se na cultura. Dá para discutir melhor. Né? Então, aqui nós voltamos atrás ainda negociando a miséria de muita gente, deixando povos inteiros reféns do Estado. E esse é um problema que a esquerda tem e a direita pode ter uma série de críticas, e deve ter, a gente pode fazer, mas de deixar uma população refém, não, né? Sim. Amir, especialmente entre os jovens aqui no Brasil, há um fascínio pela esquerda, né? Com o culto a falsos heróis como Che Guevara, que cometeu as piores atrocidades quando liderou ao lado de Fidel Castro a Revolução em Cuba, que vive sob o regime comunista, clássico, né? Muita gente pode dizer que a China é comunista, não é. A China tem um governo com regras do comunismo, mas uma economia totalmente capitalista, né? Agora, por que há esse fascínio da juventude por esses heróis, né, fabricados, né, do nada, ou por mentiras? Há algo de charmoso naquele herói que quer transformar o mundo. Porém, transformar o mundo, quem já viveu um pouquinho sabe que não é bem assim. E uma ruptura total revolucionária faz mais mal do que bem. Então, o jovem que está no ímpeto de querer transformar tudo e se livrar... chamados rebeldes sem causa. Isso, né? E por até ter causa, só que tem um remédio equivocado. Então, isso é meio que da natureza do processo. A contestação por alguns males do mundo, que o mais velho já sabe que com alguns a gente vai ter que conviver e outros nós vamos remediando. O jovem tem pressa. A vida dele acaba no sábado à noite. Ele não tem toda uma perspectiva de longo prazo como a pessoa mais velha já conseguiu adquirir. Por isso que a ideia revolucionária de ruptura, de transformação total, que é ineficiente, que é castradora de liberdades, no fim das contas, porque você tem que remodelar toda a sociedade, ela tem um apelo muito forte para quem é mais jovem. Agora, dá no que dá, né? Nós não precisamos teorizar isso. A história já nos conta para onde leva. Vamos a um rápido intervalo? Nos aguarde. Já retornamos entrevistando o sociólogo e professor Amir Kanitz aqui no Jogo Aberto. Até já.